Como vocês sabem, o Bahia perdeu novamente na Série A do Campeonato Brasileiro, dessa vez jogando na Fonte Nova para a equipe do Botafogo por 2-1, tá? Neste vídeo aqui, galera, eu vou ler alguns comentários, tá? Que eu vi em uma live, em um pós-jogo, tá bem? Depois da derrota para o Botafogo. Eu vou mostrar para vocês aqui uma pesquisa que eu fiz das vitórias, empates e derrotas do Bahia em todos os campeonatos que o Bahia jogou até o momento. E eu vou colocar aqui para vocês o pós-jogo, um trecho, né, do pós-jogo do Sou Mais Bahia, do meu amigo aí, Matheus Barbaço. Ele meio que desabafando e falando exatamente tudo, praticamente tudo que eu já venho falando aqui há muito tempo. Eu sei que para vocês, torcedores do Bahia, custa um pouco entender o que eu falo, porque eu sou torcedor do esporte. O meu canal é Nerd Rubro Negro Esporte. Então, se um torcedor do esporte faz uma crítica ao Bahia, por mais que na minha intenção, tá? Na minha intenção seja uma crítica construtiva, galera, é claro que de vez em quando a gente tira uma onda, tira um sarro, tem uma ironia e tal. Isso depende de cada vídeo. Mas se você parar para observar, você veja que muitas vezes eu faço um comentário de boa mesmo, o que eu acho da situação do Bahia atual, e a galera não entende. Diz que eu sou invejoso, diz que a minha opinião não interessa, manda eu cuidar do esporte, enfim. Porque é o meu comentário, a galera não está interessada. Mas o Matheus Barbaço falou exatamente as coisas que eu venho falando aqui, tá? Mas antes de eu colocar aqui o Matheus Barbaço, dá uma olhada nesses comentários dos próprios torcedores do Bahia. Antes de mais nada, eu quero dizer que eu ocultei a identidade da galera por uma questão de educação mesmo, né? Para não estar expondo ninguém, tá? Mas olha só nos comentários, em alguns comentários, em uma live de pós-jogo que eu vi de um canal do Bahia. Dá só uma olhadinha. Bahia feio da peste é esse? Que vergonha! Time horrível! Série B chegando! Velho, toda vez que Diego Rosa entra, a gente perde. Até quando Matheus Bahia vai ficar no banco para Chaves? Time horrível! Que vergonha esse Bahia, viu, meu Deus? Cara, acho que já deu pra paiva. Chaves é muito ruim. Esses comentários foram os comentários aí mais leves que eu selecionei para colocar aqui para vocês, tá? Porque tiveram, né, comentários muito mais pesados. Isto é a torcida do Bahia meio que falando o que eu já venho falando aqui, né? Citaram aí o Diego Rosa como um pé frio, sempre que ele entra o Bahia perde. Falaram aí do Chaves, criticaram o Chaves, não é? Chaves que vem sendo muito criticado porque custou 18 milhões de reais e até agora nada. Mas olha só, dá uma olhada nessa pesquisa que eu fiz, tá? O Bahia até o momento, em 2023, já está disputando Série A, disputou Baianão, está disputando Copa do Brasil, disputou Copa do Nordeste. 4 campeonatos, tá bem? Nesses campeonatos são 14, tudo junto, né? São 14 vitórias, 4 empates e 8 derrotas. No Campeonato Brasileiro da Série A, são 2 derrotas. 2 jogos, 0 vitórias, 0 empate e 2 derrotas. No Baianão, foram 9 vitórias, 1 empate e 3 derrotas. Na Copa do Brasil, até o momento, foram 3 jogos, 3 vitórias, né? E na Copa do Nordeste foram 2 vitórias, 3 empates e 3 derrotas. Deu para entender, né? Então, o Bahia, ele tá com 14 vitórias, mas essas 14 vitórias na temporada do Bahia, nesses 4 meses, né? Janeiro, fevereiro, março e abril, tá? Que a gente já tá no dia... eu tô gravando esse vídeo no dia 25 de abril, tá? Então, nesses 4 meses, o Bahia tem 14 vitórias. Dessas 14 vitórias, 9 foram no Campeonato Baiano, galera. Campeonato esse que é o mais fraco que o Bahia disputou até o momento. O Campeonato Baiano é mais fraco que a Série A. O Campeonato Baiano é mais fraco que a Copa do Brasil e é mais fraco que a Copa do Nordeste. Então, no campeonato mais fraco, o Bahia foi rei. Foi rei e teve 9 vitórias. 5 a menos do total, já que foram 14. Então, nas outras 3 competições que o Bahia participou, o Bahia somou mais 5 vitórias. Olha só, o Bahia somou 5 vitórias em 3 competições e no Baianão tem 9. Então, galera, por mais que... Isso eu falo com sinceridade, tá? Por mais que o Bahia tenha 14 vitórias no geral, 4 empates e 8 derrotas, para mim não é um saldo positivo.
porque a grande maioria das vitórias foram obtidas em um campeonato de um nível muito mais baixo do que o campeonato que o Bahia está disputando agora, por exemplo, que é a Série A, do que o que está disputando agora, que é a Copa do Brasil. Inclusive um campeonato de uma, digamos assim, qualidade, digamos, mais fraca também do que a Copa do Nordeste, tá, galera? Então, cara, são números, são números. Você, torcedor do Bahia, pode chegar aqui e dizer, não, pô, mas são 14 vitórias, não quer nem saber. São 14 vitórias, 4 empates e 8 derrotas. Beleza, massa. O Bahia tem quase o dobro de vitórias do que de derrota. Beleza, tudo bem, não tem problema não. Mas eu tô vendo aonde são as maiorias das vitórias do Bahia, tá? Foram 9 vitórias no Baianão, foram 3 vitórias na Copa do Brasil e 2 vitórias na Copa do Nordeste, tá? Total 14. Você tira você aí, não é? Torcedor do Bahia, as suas conclusões, tá? Muito bem. Dá uma olhada agora no corte do Matheus Barbaço, que ele vai aí falar de alguns jogadores e ele vai estar dizendo praticamente o que eu venho falando aqui todo esse tempo, né? Dá só uma olhada. Tinha um espaço absurdo no meio campo, o Botafogo chegar perto da área ou chegar dentro da área e poder concluir com facilidade. Os 2 gols foram assim. No primeiro, definição muito fácil. No segundo, definição também muito fácil. E gols do Botafogo. Em paralelo, diversas oportunidades perdidas. Com todo respeito, assim, tá muito nítido que a gente tem até uma estrutura, um time, algo que pode se desenvolver, mas a gente não tem um elenco, pô. Eu não confio em Diego Rosa e Kaique hoje para poder entrar e decidir. Os jogadores prodígios do Manchester City, jogadores que foram observados pelo City ainda muito novos e tal. Eu não confio neles para poder entrar e resolver. No Botafogo entra Segovia, entra Tietê, entram jogadores que mudam a dinâmica do jogo, mudam o panorama da partida, que entregam muito fisicamente, conseguem corresponder, ter explosão, ter velocidade, dar dinâmica. E do lado do Bahia entra Kaique, Diego Rosa e Arthur Salles. 3 jogadores não experimentados, pouquíssimo experimentados, que não conseguem dar nenhum tipo de profundidade, nenhum tipo de dinâmica, nenhum tipo de imposição, que possa, de certa forma, encurralar, dificultar a vida do adversário. Sabe? Então, a Série A cobra, velho. A Série A não perdoa. Isso daí é um fato. A Série A não perdoa. Não perdoa. Se você vacilar, você vai se dar mal. Isso está muito nítido. Nos 2 jogos do Bahia, está muito nítido. Se você vacilar, você vai se dar mal. Então, foram 2 jogos em que o Bahia não fez partidas desastrosas, não fez partidas completamente ruins, mas foram 2 jogos que o Bahia foi extremamente cabaço. O Bahia cedeu espaço e não soube aproveitar a chance que teve. No final das contas, deu no que deu. As oportunidades que o Botafogo teve, conseguiu aproveitar. As oportunidades que o Bragantino teve, conseguiu aproveitar. E as oportunidades que a gente teve, a gente não conseguiu aproveitar. Barbaço, está só na segunda rodada da Série A, é terra arrasada. Não, não é terra arrasada. Mas mostra que, tecnicamente, a gente pode não ser extremamente abaixo dos demais, mas mentalmente, psicologicamente e taticamente, conjunto, em termos de elenco, a gente está muito abaixo dos demais. Eu acho que não dá para tirar nenhum tipo de conclusão precisa sobre SAF, sobre Grupo City e tudo mais por conta de um jogo. Muita coisa precisa mudar. Eu acho que eles se equivocaram, não em buscar jogadores mais jovens dentro do próprio grupo, mas pelo fato deles terem acreditado muito nisso, né, e contratado muitos jogadores com esse perfil, que não traziam nenhum tipo de garantia de que dentro de um cenário de Série A a gente teria algum resguardo, teria algum jogador para poder entrar, decidir, buscar alguma coisa diferente. Deixe o seu comentário aqui embaixo. O que é que você está achando deste atual momento do Bahia? Eu só gostaria de dizer uma coisa, tá, galera? Só uma coisa. Em relação à entrevista não, a coletiva pós-jogo, depois da derrota contra o Botafogo, eu me sensibilizo com o Renato Paiva, porque apesar de que ele é um treinador que não está fazendo um bom trabalho, mas uma pessoa que se propõe a estar numa sala de imprensa para fazer perguntas como imprensa ao treinador, para mim não pode ter a atitude que tiveram com o Renato Paiva, tá? Inclusive o Renato Paiva jogou na cara, né? No meu entender, jogou na cara da pessoa que lhe fez as perguntas, quando essa pessoa malhou Cicinho durante toda a época, segundo o Renato Paiva, e agora pediu Cicinho, ou um tempo atrás aí pediu Cicinho, né? Então, Renato Paiva deu uma quebrada nas pernas da pessoa que fez a pergunta, ou que entrou em conflito com ele ali na coletiva de imprensa, tá? Eu acho que, para mim, Renato Paiva sai, digamos assim, por cima nessa coletiva de imprensa, pelo menos nesse combate aí com quem perguntou, nessa polêmica que foi gerada nessa última coletiva de imprensa dele, tá? Não é assim que a gente tem que tratar o treinador. É fraco?
manda embora. Mas repórter, jornalista, pessoa que vai para lá fazer pergunta, tem que ser profissional, não pode ser torcedor, tá? Isso é uma opinião minha, sem entrar em conflito com o Renato Paiva, sem entrar em conflito com a pessoa que perguntou, nada a ver. É opinião. Assim como eu sei que muitos de vocês vão ter uma opinião igual a minha ou contrária. Faz parte do jogo, tá, galera? Não esquece de deixar like nesse vídeo. Se inscreve no canal. Nos vemos no próximo vídeo, hein? E Bahia, vai pegar o Vasco agora, segunda-feira, hein? O negócio tá difícil. Tchau, galera!